Uma boa noite na graça e na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 3. Convido os irmãos a manterem suas Bíblias abertas e teremos um momento de oração pedindo ao nosso Deus discernimento da sua palavra. Querido Deus, querido Pai, estamos neste momento, ó Deus amado, com a tua palavra aberta, Senhor. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a entender a Tua palavra, Senhor, para que ela possa ser usada por nós, ó Deus, no decorrer de mais essa semana, Senhor. Precisamos da ação do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor, para a melhor compreensão da Tua palavra, Senhor, e clamamos a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, porque até o momento o Senhor tem nos permitido o acesso livre e espontâneo à Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor eleve essa palavra também àqueles lugares distantes, onde ainda não é permitido essa liberdade de buscar conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Fica com todos nós e nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, quero convidar vocês a acompanhar essa leitura, tanto em Efésios, do capítulo 14 ao versículo do capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Depois daremos uma continuada em mais 2 versículos que estão no Apocalipse, capítulo de número 2. Estarei lendo aqui, peço à amada igreja para acompanhar. Essa leitura, capítulos 3, versículos 14 a 21, que diz assim: Paulo ora novamente. Efésios 3, capítulo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais fortalecidos de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quero convidá-lo a abrir também na carta de João ao Apocalipse, os Apocalipse de João, capítulo de número 2. Estarei lendo apenas 2 versículos. Apocalipse 2, versículos 4 e versículo 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apenas esses 2 trechos da palavra, meus irmãos,
podemos perceber sem nenhuma dificuldade que são exortações que foram enviadas através de cartas para a mesma igreja, a igreja de Éfeso. Mas o que podemos observar também é que são diferentes datas que foram enviadas essas cartas. Diferentes datas e diferentes ocasiões em que foram escritas essas exortações aos irmãos lá de Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, está lá no primeiro capítulo, versículo 1, dizia que os santos, aqueles irmãos, aqueles convertidos, eram fiéis em Cristo Jesus. Interessante que, quando inicia a nossa trajetória cristã, quando o Senhor nos chama, o Senhor manifesta a sua graça sobre nossas vidas e nos transforma de velho homem para novo homem. Cria em nós uma alegria muito imensa, um entusiasmo muito grande em divulgar a palavra de Deus àqueles que ainda não receberam. E assim eram os efésios na época em que Paulo escreve a sua carta. Eram fiéis em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 1, versículo 15, diz que Efésios era uma igreja que tinha fé no Senhor Jesus Cristo e tinha amor para com todos os santos. Em outras palavras, havia em Efésios uma igreja viva, uma igreja temente a Deus, uma igreja atuante. Mas Paulo, no versículo 16 e 17, ele não cessava de agradecer a Deus e a interceder por aqueles irmãos. Mesmo sendo uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que havia muito amor entre os irmãos, que divulgava bem a palavra de Deus, Paulo sempre exortava aqueles irmãos e ele intercedia para que Deus concedesse a eles, concedesse àquela igreja, espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus. Mas por outro lado, na carta de João, lida lá no Apocalipse, embora até hoje haja dúvidas sobre a data definida em que foi enviada essa carta, a Bíblia registra que o apóstolo João teve seu ministério durante um longo período, aproximadamente de 66 anos depois de Cristo até 95 anos antes de Cristo. Porém, a carta tanto pode ser escrita no final do seu ministério, ou melhor, no final do reinado do imperador romano Nero, por volta de 68 anos, ou durante o reinado de Domiciano, por volta de 81 anos depois de Cristo. Mas algo interessante nós podemos observar. Aquela igreja de Éfeso, que era uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava segundo a vontade de Deus, uma igreja fiel, uma igreja que amava seus irmãos, quando recebe essa observação, através da carta de João, já havia abandonado, em parte, o seu primeiro amor. Já não havia mais aquele entusiasmo, já não havia aquele entusiasmo da igreja primitiva, do começo da sua igreja, de comer de casa em casa, cear, de ter amor uns com os outros, de ser uma igreja muito fiel. Havia abandonado o seu primeiro amor. E quando João escreve a palavra do Senhor Jesus Cristo, revelada através do anjo, que João se encontrava naquela ilha,
Éfeso já estava precisando ser uma igreja revitalizada. Deus disse que removeria o seu candeeiro, caso eles não se arrependessem. Deus dava mais uma oportunidade. Arrependa-se e volte às suas primeiras obras. Caso contrário, eu removerei o seu candeeiro. O candeeiro era a luz que brilhava na igreja. O candeeiro simbolizava uma igreja onde recebia a luz do nosso divino Salvador Jesus Cristo. Uma igreja onde recebe a luz do Espírito. Uma igreja que está sobre a visão, a contemplação e a direção de Deus. Mateus capítulo de número 5, versículos 14, diz que nós somos a luz do mundo e que a igreja foi plantada para iluminar o mundo. Quando a igreja perde a sua vitalidade, ela precisa dar início ao processo de revitalização. E revitalização da igreja é o tema da nossa reflexão nessa noite. Cujo tema eu destaquei como marcas de uma igreja revitalizada. Quero convidar você, meu amado irmão, a pensar justamente nisso. Quais são as marcas de uma igreja revitalizada? Você como igreja, você acha que você está atuante? Você acha que você está temente, você está operante? Ou você como igreja, você precisa ser revitalizado? Esse conselho que João envia à igreja de Éfeso, é bom nós lembrarmos que a nossa igreja é uma extensão da igreja ortodoxa. Esse conselho é para nós também, nessa noite. Uma igreja revitalizada é uma igreja operosa, perseverante, atua, ativa e conhece e torna conhecido o Senhor Jesus Cristo. Existem alguns pontos que destacam as marcas de uma igreja revitalizada. Eu quero convidar você, meu irmão, a prestar atenção. A igreja de Éfeso foi convidada pelo Senhor a dar início a um processo de revitalização. Esse convite é extensivo para nós hoje. A nossa comunidade também. E esse é o objetivo do presente estudo: despertar a igreja para adquirir e tornar evidente as marcas da revitalização. Na abordagem feita pelo apóstolo Paulo, nos capítulos 4, 5 e 6 da carta aos Efésios, embora nós não tenhamos lidos, ele apresenta as marcas que autenticam a revitalização de uma igreja. Entre elas, a primeira marca de uma igreja revitalizada é a unidade produzida pelo Espírito Santo. Está lá no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Essa unidade produzida pelo Espírito Santo, ela identifica a consistência da obra de revitalização, ela mostra a evidência dessa obra e ela se manifesta em nós através das seguintes atitudes. Quais seriam essas atitudes que mostram a unidade produzida pelo Espírito Santo?
Atitude de paciência. Capítulo 4, versículo 2. Uma paciência motivada pelo amor. Será se no nosso viver de cristão nós temos mantido essa paciência? Temos sido tranquilos? Na unidade produzida pelo Espírito, os crentes são habilitados a viver em paz, suportando uns aos outros em amor. Como nós temos suportado os nossos próximos? Às vezes a gente suporta bem os próximos da igreja, né? E os próximos do trabalho, e os próximos da rua, e os próximos do bairro, os próximos da família. Além da atitude de paciência, motivada pelo amor, Paulo destaca também a atitude de esforço em prol da unidade. Quando a revitalização da igreja é real, os crentes não ficam procurando um momento propício para poderem desfrutar desse esforço em viver em unidade uns com os outros. A unidade, pelo contrário, movida pelo Espírito, faz com que o crente se esforce de maneira diligente para manter essa unidade. Atitude de submissão a Deus. Nada adiantaria nós sermos pacientes, nós tentarmos nos esforçar para manter a unidade, se não tivermos submissão ao nosso Deus. Lá no versículo 5 e 6, na comunidade revitalizada, a unidade tem esse sólido fundamento. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Primeira marca de uma igreja revitalizada: unidade produzida pelo Espírito. Segunda marca de uma igreja revitalizada é o exercício dos dons espirituais. Tem um cântico que diz assim: descubra qual o seu dom, né? Será se nós já descobrimos qual o nosso dom, qual o dom que o Senhor tem nos dado? A revitalização desperta a cada membro do corpo para agir segundo o propósito para o qual foi estabelecido. Nas igrejas revitalizadas, o exercício dos dons espirituais cria um ambiente contagiante e frutífero. Sobre os dons é imprescindível nós compreendermos duas coisas importantes. Primeiro, os dons espirituais são expressão da graça de Deus. Dons espirituais não se adquirem, né, nos congressos, dons especiais não se adquirem nas livrarias, eles são dados pelo próprio Deus, para serem usados na própria causa do nosso Deus. É bacana a gente viver em comunhão com alguém que tem um dom e utiliza esse dom para a obra de Deus. Mas mais importante do que observar o dom do próximo e se alegrar com o dom do próximo é descobrir qual o dom que Deus tem dado para você, buscar desenvolver esse dom para usá-lo também na obra de Deus. Os dons espirituais são expressão da graça de Deus.
Os dons espirituais são variados, mas eles têm a mesma função, têm a mesma finalidade. Igrejas revitalizadas não são monótonas, pois a vida pulsa com intensidade através da riqueza dos dons, sempre exercitados com um único propósito, a edificação do corpo de Cristo. Quando nós recebemos os dons, exercitamos esses dons, exercitamos ele, a finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Lembra-se. Terceiro ponto interessante sobre o exercício dos dons espirituais. É que eles devem ser exercitados em amor. Devem ser exercitados em amor. O crescimento verificado em comunidades revitalizadas não prescinde do amor. Não se separa, não se rompe do amor. Não é um crescimento tipo custe o que custar. É por isso que Paulo orienta, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Versículo 15 do capítulo 4. As marcas de uma igreja revitalizada. A unidade produzida pelo Espírito. É o exercício dos dons espirituais. Terceira marca de uma igreja revitalizada é o compromisso com a santidade. Várias igrejas envolvidas pelo processo de revitalização se despertam para buscar a santidade como condição imprescindível, como condição indispensável para a sua própria vitalidade. Esse compromisso passa pelas seguintes atitudes. Compromisso pela santidade. Com a santidade, é necessário nós agirmos com atitude de renovação espiritual. É a experiência progressiva de novidade de vida, produzida pelo Espírito, mas que demanda de boa vontade, esforço, disciplina por parte dos homens. Será que nós temos nos esforçado na busca de uma renovação espiritual? Ou será que nós temos nos contentado apenas com aquilo que nós recebemos e mantemos? Atitude de renovação espiritual. Compromisso com a santidade. A Bíblia diz assim: sede santo porque eu sou santo. Nós precisamos constantemente estar buscando. Uma outra atitude que faz com que a gente tenha esse compromisso com a santidade é a atitude de vida condizente com o mandamento de Deus. Nós temos vivido segundo o mandamento de Deus? Ou nós temos, como diz os jogadores de cartas, blefado? Você sabe o que é um blefe, irmão Eliseu? Já blefou? Ou nós temos blefado? Nós temos que ter uma atitude de vida condizente com o mandamento de Deus. Paulo conclama aos crentes: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Capítulo 5, versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios. É essa disposição que toma conta de uma comunidade em revitalização.
Atitude de busca pela plenitude do Espírito. Nas comunidades abertas à revitalidade, a plenitude é um alvo constante. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, no versículo 18. No entender do apóstolo, a plenitude do Espírito não se manifesta de forma extravagante, manifesta como se insiste algumas pessoas, mas de forma muito simples, como se pode ver. Plenitude do Espírito se manifesta numa vida prudente, com discernimento espiritual, com uma adoração espontânea. As marcas de uma igreja revitalizada: unidade produzida pelo Espírito, exercício dos dons espirituais, compromisso com a santidade. E a quarta marca que eu gostaria de trazer para nós, deixar lembrado aos irmãos, de uma igreja revitalizada, são relacionamentos saudáveis. Paulo esboça isso na sua carta, no capítulo 5, os versículos 52 até o capítulo 6, versículo 20. Como se pode ver na igreja que nascia cheia de vida, no período apostólico, os relacionamentos saudáveis constituíam uma marca notável de vitalidade. Aquela igreja, quando ela iniciou, era uma igreja notável. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Relacionamentos saudáveis são desenvolvidos entre aqueles com quem a graça revitalizadora de Cristo age. Deus tem agido na nossa vida? Nós temos tido relacionamentos saudáveis? Isso é graça de Deus para nossas vidas, meus irmãos. E esses relacionamentos saudáveis, eles devem acontecer entre esposo e mulher, entre pais, entre filhos. A palavra de Deus diz assim: filhos, obedecei ao vosso pai no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criai-os na disciplina do Senhor. Relacionamento saudável é graça de Deus em nossas vidas. Talvez nós, pelas nossas atitudes, não merecíamos nem mesmo ter um bom relacionamento saudável. Quantos que não são os pais que não têm relacionamentos saudáveis com suas esposas? Quantos são aqueles que não têm relacionamentos saudáveis com seus filhos? Quantos são os que não têm relacionamentos saudáveis? Paulo diz assim: marido, amai vossa esposa. Mulher, amai vossos maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Relacionamentos saudáveis precisam acontecer também no nosso trabalho, entre patrões e empregados. Como têm sido os nossos relacionamentos? A palavra de Deus também, Paulo não deixou de esclarecer, Paulo não deixou de exortar. Mesmo aqueles irmãos tendo bons relacionamentos, Paulo exorta, e a palavra de Deus tem vivacidade. E a nossa igreja, nós cristãos do século 22, é 22, né? O século que nós estamos vivendo, né? 21. Recebemos a extensão dessa exortação para que nós tenhamos
relacionamentos saudáveis com nossos patrões, emprego ou empregado. Lá no capítulo 6, versículo de 1 ao 4, diz assim: servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepções de pessoas. Versículo de 5 a 9, capítulo de número 5. Relacionamentos saudáveis, caracterizados por afetos, respeito e consideração, tendo por base o amor, são marcas de uma igreja revitalizada. Recapitulando. Primeira marca: unidade produzida pelo Espírito. Segunda marca de uma igreja revitalizada: exercício dos dons espirituais. Terceira marca: compromisso com a santidade. Quarta marca: relacionamentos saudáveis. Já estou caminhando para o encerramento. Mas vou deixar também para os irmãos a quinta marca de uma igreja revitalizada. Essas marcas precisam estar aparentemente em nosso viver, no nosso cotidiano. Poder espiritual. Lá no capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, Paulo diz assim: Paulo conclui a série de exortações com o seguinte voto de revitalização à igreja: quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para se alcançar esse poder espiritual. Os seguintes procedimentos se fazem necessário. Quais são esses procedimentos que nós precisamos que se faça necessário para conquistarmos esse poder espiritual? Primeiro, uso diligente da palavra de Deus. Amados irmãos, a leitura da palavra de Deus, o uso da palavra de Deus, para nós que somos chamados por Deus, para nós que somos separados, para nós que recebemos a graça de Deus em nossas vidas, para nós que temos a promessa da eterna salvação, para nós que fomos comprados no sangue do Cordeiro, sangue derramado, para nós que ressuscitamos junto com o Senhor, precisamos fazer uso da palavra de Deus. Não se lê a palavra de Deus quando sobra tempo. Reserva-se tempo para a leitura da palavra de Deus. Não se lê a palavra de Deus quando busca apenas algumas soluções. A palavra de Deus é constante. De que forma que nós nos sentimos quando nós queremos dirigir uma palavra a nossos filhos, e nossos filhos voltam-se contra nós e não querem ouvir o que nós queremos falar? Nós como pai, será que nos sentimos bem? E que forma o Senhor se sente quando sabe que Ele deixa a sua palavra para conosco, deixa a sua Bíblia, deixa a sua palavra escrita, e nós a deixamos em cima de uma estante, ou em cima de uma mesa, ou em cima de algum armário? Passamos para lá, passamos para cá, tornamos passar e vamos passando. Passa-se a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e só no sábado que nós vamos ler essa palavra. Vamos ouvir o que o Pai tem para falar conosco. Para se alcançar poder espiritual,
é necessário fazer uso diligente da palavra de Deus. Paulo diz lá no capítulo 6, versículo de 11 a 17, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É empunhando a palavra de Deus que a igreja vive e demonstra a sua força na luta contra o mal. Paulo dizia que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Só existe uma forma de nós vencermos as tentações que nos cercam, meus irmãos, que nos busca derrubar, que nos busca afastar da comunhão com Deus. É buscando, ouvindo o que Deus tem a falar conosco através da palavra. A palavra de Deus é o alimento que nutre a igreja. É a vitamina que nutre a igreja. É necessário também, meus irmãos, para vencermos essas atitudes do inimigo, perseverarmos em oração. Nós tivemos um grande grupo de irmãos que estiveram aqui orando. Mas é importante, meus irmãos, não orarem apenas uma vez por ano. Orar constantemente. Paulo diz em uma de suas epístolas que ele diz assim: orai sem cessar. Assim como a palavra é o Pai falando conosco, a oração é nós nos comunicando com o Pai. Através da oração, o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor protege. Porque através da oração, o poder de Deus chega até nós. Nós precisamos orar constantemente a Deus. O poder é de Deus, mas a oração nós precisamos estar constantemente, porque é um mandamento de Deus para nossas vidas. É necessário, pois, perseverar. A oração é o oxigênio que mantém a vitalidade da igreja. Você já tentou fechar suas narinas e as bocas e permanecer algum tempo sem respirar? É assim que comparamos uma vida de oração ou uma vida sem oração. É o oxigênio que mantém a vida da igreja. E para finalizar, meus irmãos, obter poder espiritual para vencer as hostes do inimigo, para vencer a batalha que o inimigo quer fazer e nos tirar da igreja, nos afastar da comunhão com Deus. É necessário compromisso com a evangelização também. Uma igreja que não evangeliza não demonstra amor a Deus. Quando o Senhor nos chamou e nos disse: ide por todos os lugares, por todos os campos, né? E anunciai. O poder da igreja viva se traduz na evangelização, como demonstra Paulo. Evangelizar é promover a vida que há em Cristo Jesus. É demonstração de poder espiritual. É a marca também de uma igreja revitalizada. Para finalizar, meus irmãos, uma igreja revitalizada é uma igreja operosa, perseverante, uma igreja ativa em conhecer e tornar conhecido o Senhor Jesus Cristo. Como estão as nossas atitudes? Será se está sendo notável isso em nossas vidas? Será se estão evidentes essas marcas de uma igreja revitalizada? Não precisamos responder.
apenas olharmos para dentro de nós, refletirmos, lembrarmos dos conselhos que Jesus passou a João e enviou seu anjo para dizer: arrependei-vos e volta às primeiras obras. Senão eu voltarei a ti e moverei de ti o teu candeeiro. A nossa força está em Cristo Jesus. Se o Senhor tirar de nós o Espírito, nada somos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos?